Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico Vikings. Estamos aqui novamente, dessa vez para a gente dar início, né, ao volume 5 do nosso plano de ensino tutorado. Semana um começa na página 57 aqui, tá? E o tema de hoje, 57 e 58, né? E o tema de hoje vai ser sobre populações e terras quilombolas. Vocês vão ver que comunidades quilombolas são grupos, né, que se formaram, são comunidades que se formaram desde a época da escravidão. São todos que vivem em comunidades quilombolas hoje em dia, são ex-escravos, né, descendentes de ex-escravos, melhor dizendo, né, que basicamente, eram os escravos, eles fugiam, né, das grandes fazendas, da época da escravidão, e eles não tinham para onde ir. Então eles formaram essas pequenas comunidades onde eles poderiam se concentrar, né, ficar mais forte, juntar, forças, né, e viver nessas comunidades para ter um lugar para ir, um lugar para viver, né. Mesmo depois da escravidão, como, a simples abolição da escravidão não resolveu todos os problemas, em relação a tanto a trabalho, em relação a ao próprio racismo. Então essas comunidades elas continuaram, a estar presentes no país até os dias de hoje, né. Até hoje existem, povos descendentes de ex-escravos que mantêm a sua cultura, as suas tradições desde aquela época, né. E eles tentam f continuar manter vivo toda essa cultura e todas essas tradições, né. E isso que a gente vai ver hoje, sobre as comunidades quilombolas, né, sobre as terras quilombolas. Então aqui está o título do nosso texto, população e terras quilombolas, e vamos lá. Hoje no Brasil há mais de 3.000 comunidades quilombolas, formadas principalmente por descendentes de populações negras escravizadas que resistiram ao sistema escravista em diversos espaços denominados quilombos. Então, como eu disse, são ex-escravos que fugiram das fazendas, das grandes plantações, né, que existia, que fugiam de todo esse sistema escravista que, que existia aqui no Brasil, né, os negros africanos e tal, que eles traziam lá, os portugueses e tal, para trabalhar, para ter mão de obra escrava, então eles fugiam desse sistema e como eles não tinham para onde ir, eles começaram a se organizar, formar pequenas comunidades, né, onde eles podiam, fugir e ter um lugar para onde ir, ter um lugar seguro, né, onde eles poderiam praticar suas culturas, as suas tradições vindas lá da África ou até formadas aqui mesmo no Brasil, né. Então, esses tem mais de 3.000 comunidades e elas vão ter uma grande importância até os dias de hoje, tá. A maior parte das comunidades quilombolas está em áreas rurais, mas também há também existe, né, em comunidades em áreas urbanas. Então a maior parte está na zona rural, tá. A partir da Constituição de 1988, as comunidades quilombolas passaram a ter o direito às terras que habitavam. Então, a partir da Constituição, né, da redemocratização, em 1988, as populações quilombolas eh, ter um direito, passaram a ter o direito de ter o registro das terras, né, de ter o direito de habitar de fato, de as terras serem delas mesmo, né. Somente em 1988, olha o quanto demorou, para isso acontecer. Até hoje, no entanto, apenas uma pequena parcela dessas terras foi regularizada, e a grande maioria encontra-se em processo de regularização. Então você vai ver que em 1988 eles, vamos dizer assim, eles passaram a ter o direito de ter essas terras, só que o processo é tão lento e tão demorado e tão burocrático
que uma pequena parcela de fato está regularizada, são desses grupos, e a grande maioria ainda está no processo de regularização. Como outras comunidades tradicionais, as populações quilombolas enfrentam condições de vida precárias, principalmente aquelas localizadas no campo, e também pressão sobre as suas terras. Vocês vão ver mais sobre isso na questão, na atividade 1 e 2, no qual tem um textinho que fala exatamente sobre essa questão da pressão. Mas aqui entra a pressão imobiliária, de pessoas que querem comprar essas terras para fazer algum tipo de condomínio ou coisa parecida. E pressão de vizinhos mesmo, que por puro racismo ou preconceito não gostam da comunidade esteja localizada nesse determinado ponto, né? E fazem alguns vista grossa, ou não deixam que eles pratiquem as suas festas e culturas, tradições, por puro preconceito mesmo, né? Então isso ocorre muito. Esse é só um exemplo do tipos de pressão que essas comunidades acabam sofrendo, tá? Crianças e adolescentes quilombolas. Muitas crianças e adolescentes em idade escolar vivem nas comunidades quilombolas, onde a situação é precária. No ano de 2013, 75% das famílias quilombolas viviam em situação de extrema pobreza. Quase a metade das famílias vivem em casas de terras batida, 55% não tem acesso à água encanada, 33% não tem banheiro e 20% não tem energia elétrica, e 15% convive com esgoto a céu aberto. Então, vocês vão ver que, de fato, e principalmente na zona rural, né, muitas dessas comunidades não têm acesso ao básico, né, em questão de infraestrutura ou de infraestrutura pública, né, questão de serviço público. Deve se Principalmente por elas não ser muitas afastadas, ou por a prefeitura simplesmente ainda não vê importância, vamos dizer assim, a essas comunidades. Pode ser também. Então, vocês vão ver que muitas dessas comunidades ainda passam por esse tipo de situação de não ter o básico de infraestrutura urbana, de infraestrutura pública, de serviço público, para ter uma qualidade de vida mais tranquila, uma qualidade de vida mais saudável, tá? Mas mesmo assim eles ainda mantêm as suas tradições, ainda mantêm as suas culturas, ainda são populações, eu já visitei uma, são populações que têm uma grande riqueza em sua, não só a sua cultura, mas sua comida também. Então pode-se dizer que elas, mesmo não tendo o básico em questão de infraestrutura, dependendo do quilombo, né, lógico, eles ainda conseguem viver felizes, manter as suas culturas de forma bem tradicional, tá? Os estudantes que conseguem completar o quinto ano deixam a escola em seguida. Não há, no Quilombo, instituições de ensino voltadas aos anos finais do ensino fundamental ou médio. E a recomendação do município é que todos estudem em Poranga, como a comunidade fica distante, ir e voltar a pé todos os dias é inviável. Então aqui ele deu um exemplo do quilombo de Bombas, no interior de São Paulo, tá? Então isso é muito comum hoje em dia, né? Por quê? Como a prefeitura, na visão dela, ela não acha viável construir uma escola no Quilombo por ter pouca demanda, por ter poucos alunos, vamos dizer assim, tá? Ou por pouco recurso econômico, de fato, para construir a escola, que é o grande motivo. Então eles falam o seguinte, ó, vocês vão para as escolas mais próxima, para a escola mais próxima da área urbana, vamos dizer assim, ou a escola mais próxima do quilombo. Só que essa escola mais próxima, grande parte das vezes é longe, é muito longe, porque as comunidades quilombolas, muitas elas costumam ser afastadas, né, as do meio rural principalmente, né? E a prefeitura não fornece algum tipo de serviço público, de transporte público para fazer essa rota de forma mais fácil. Então,
a solução deles é meio que: "Ó, infelizmente a gente não tem como, fornecer isso", então as crianças ficam sem condições, né, de prosseguir os seus estudos, porque não tem escolas próximas que possam, dar dos anos finais do ensino médio ou do fundamental ao ensino médio que possa dar prosseguimento aos seus estudos. Não tem escolas no quilombo e nem tem transporte que possibilite ele ir até a escola de forma fácil. Muitas vezes são quilômetros e quilômetros de distância e a pessoa principalmente acaba tendo que, parar de estudar, tá, devido a isso, tá certo? Então essa é a questão, ao conteúdo, tá, a gente viu um pouco mais sobre a questão dos quilombolas. Então a hora de fazer as atividades, ele está falando para você ler esse textinho aqui: "Quilombo Sacopan resiste há 105 anos em meio a prédios e mansões na lagoa", né, atividades 1 e 2. Ele está pedindo para ler esse textinho para fazer as atividades. Então vamos lá. Se você criar um passarinho durante 5 anos em uma gaiola e você abrir a porta dessa gaiola, esse pássaro vai para o chão. Não sabe como se defender, não tem condições. A mesma coisa fizeram com os meus ancestrais. Então você vê que é um habitante de um quilombo falando dos seus ancestrais, dizendo que, ó, quando eles fizeram a abolição da escravidão, né, isso que ele está falando aqui, quando você liberta um passarinho, né, vamos dizer assim, não quer dizer que ele saiba o que fazer, porque ele ficou tanto tempo naquele tipo de condição que o mundo externo, muitas primeiro, que dificuldade de arranjar emprego, ou de se adequar, questão de preconceito e tudo mais. Então, ele fez uma vamos dizer assim, ele deu como exemplo um passarinho, né, porque o passarinho quando ele fica muito tempo trancado e você solta ele, ele não vai saber nem voar, dependendo do passarinho, ele não vai saber o que fazer, tá. Então, em questão os escravos foi a mesma coisa. Quando você faz a abolição da escravidão, sem dar as condições para, os escravos conseguirem um emprego, formal, né, um emprego ou uma, ou sem a sociedade mesmo branca, ver, os escravos da mesma forma, preconceituosa, racista, fica complicado, entendeu? Então como eu disse, eles foram para esses tipos de comunidades quilombolas, tá? Não só depois da abolição, como antes também, fugindo de todo aquele sistema escravista, tá? Então, aos 76 anos, Luiz é músico e patriarca da sexta geração de uma família descendente de escravizados, acostumada a lutar e a resistir. São moradores do quilombo de Sacopan, pequena comunidade situada em área de 18.000 metros quadrados de mata em meio a prédios de luxo e mansões no bairro como o terceiro metro quadrado mais caro do Rio, a Lagoa da Zona Sul. Então você vai ver que é um quilombo que está cercado por área, vamos dizer assim, luxuosa, né? Então é um terreno que é valorizado e que por causa disso vai sofrer muitas pressões, né, externas, tá? Nós aqui somos 9 famílias com 32 pessoas. Estamos na sexta geração. Todos temos traços sanguíneos, sanguíneos. Não tem ninguém de fora. Somos uma comunidade negra cercada por brancos de todos os lados. Então ninguém melhor do que eu para entender o racismo. Vamos continuar. A família Pinto ocupa o local há 105 anos. A batalha que começou por liberdade e sobrevivência teve vários outros capítulos ao longo dos anos. Por décadas, eles tentaram, junto à União, o reconhecimento da propriedade, o que só saiu em 2014. Então, desde 1988, eles têm o direito de reivindicar a terra onde eles vivem, né, ser deles e tal. E como eu disse, muitas não foi de uma hora para outra, muitas começaram esse processo de regularização tarde, e o processo é muito demorado então também. Então, nesse caso desse quilombo, o processo só se efetivou, né,
do reconhecimento da propriedade como dele só em 2014. Pra você ver como que demora, né, para todo o processo acontecer. Agora, um dos desafios é resistir à especulação imobiliária, que tenta comprar o terreno para erguer mais imóveis luxuosos na rua Sacopan, com vista privilegiada para a Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos mais belos cartões postais do Rio. Então, aquela questão do pressão que essas comunidades vivem, esse aqui é um exemplo, especulação imobiliária. Nesse caso desse quilombo, este quilombo está localizado numa área, vamos dizer assim, privilegiada e cercada de condomínios de luxo, tá? E a pressão para eles, né, comprar essas terras desses quilombos é muito grande, porque eles querem construir mais imóveis, mais edifícios luxuosos, certo? Então eles querem pegar a terra deles, tá? Eles chegam com dinheiro, com uma verba imoral e não sabem saber da sua situação não querem saber da sua situação judicial. Dizem: "Eu dou 2 milhões e em 90 dias você sai. O metro quadrado está a 16 mil. Um metro. Faz as contas de quanto isso vale." Então vocês vão ver que é aquela coisa, né? Eles querem forçar você a comprar, né? A aceitar esse tipo de proposta. Ex-presidente da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos, no Rio, Luiz, nasceu do Quilombo. Ele conta que o espaço foi criado no fim do século XIX por escravos fugidos de Macaé, na região dos Lagos, e de Friburgo, na região serrana. A briga com vizinhos é recorrente. Em 2015, os moradores do Quilombo foram proibidos de realizar suas atividades culturais, como as tradicionais rodas de samba e feijoadas. Fonte de renda da família. Os eventos já tiveram presença de artistas como Zeca Pagodinho e Bete Carvalho. A proibição se deu depois que os vizinhos alegaram perturbação da ordem e muito barulho. Então, outro tipo de pressão é essa coisa, os vizinhos, né? Muitas vezes os vizinhos, por puro preconceito ou racismo, não aceitam algum tipo de festa de tradicional, não aceitam algum tipo de comemoração deles, por alegar que faz barulho e tal, e acaba proibindo esse tipo de tradição, né? Então é uma situação bem complicada. Então vamos para as perguntas. Que tipo de pressão a comunidade quilombola Sacopan vive? Ele quer que responda a 1 e a 2, tá? Então essa é a 1. Pressão, como eu disse, é questão do racismo, tá? Isso tá lógico. Essa questão da especulação imobiliária, tá? Pressão, as pessoas querem comprar o terreno deles. Essa questão dos vizinhos que não aceitam eles fazer as festas tradicionais deles. Tudo isso é algum tipo, são exemplos de pressão, tá? Então tenta fazer um textinho para mim explicando cada um, que vai ficar uma resposta bem legal, tá? Mas tudo isso é pressão por parte que a comunidade vive, tá? Atividade 2: qual a importância da luta e da organização das comunidades quilombolas, como a da reportagem? Selecione pelo menos 2 argumentos para defender os direitos das comunidades quilombolas. Aqui você pode dizer, primeiro, eh, manter as tradições e as culturas dos povos tradicionais, tá? No caso dos ex-escravos, né? Eh, eh, até também culturas africanas, tradicionais, religião e tal. Então isso é algum tipo de, isso é também algum tipo de argumento, né, que manter essa tipo de tradição. Você já viu em outros textos anteriores, ou nos patches anteriores, relação a que esses tipos de comunidade têm uma relação diferenciada com a natureza, preservam mais a natureza e o meio ambiente, emitem menos gás carbônico. Tudo isso são argumentos que você podem colocar, tá? Então, tenta fazer um textinho para mim explicando de forma mais detalhada. Se quiser, pesquisa na internet, que você vai conseguir responder tranquilamente, tá? Atividade 3: imagine que você compõe uma equipe do Ministério da Educação responsável pela educação quilombola. Você precisa garantir que todas as crianças das comunidades estejam matriculadas e frequentando a escola. Para isso, letra A:
Investigue, se possível, por que algumas comunidades quilombolas não há escolas e por que crianças param de estudar. Foi tudo que eu falei quando eu estava nessa parte aqui, nessa primeira parte aqui, tá? Questão das escolas, né, na parte final aqui. Se quiser, volta o vídeo lá. Que é a questão da prefeitura alegar que não tem dinheiro para fazer a escola no Quilombo, não tem verba, não tem demanda. Eles falam que tem poucos alunos lá, que não viabiliza fazer uma escola, tá? E também não coloca nenhum tipo de transporte para levar as crianças para uma escola mais próxima, também não viabiliza, por falta de dinheiro também, segundo eles, né, o que eles alegam. Então tudo isso interfere, né, e faz com que são motivos das escolas não ter dos quilombos não ter escolas e para as crianças dos quilombos não conseguirem dar prosseguimento aos seus estudos. Não tem escolas nos quilombos e a prefeitura também não quer construir por falta de dinheiro, por falta de verba, por alegar que não tem alunos o bastante, tá? Não oferece nenhum tipo de transporte, então tudo isso influencia para que a criança não consiga dar prosseguimento aos seus estudos, tá? E letra B, busque soluções para que crianças quilombolas possam continuar seus estudos depois do quinto ano. Construindo escolas, é um exemplo, oferecendo transporte público, que não faça que as crianças precisem se deslocar a pé em distâncias tão longas para chegar na escola. Tudo isso são coisas que podem fazer. Se quiser, volta o vídeo lá, presta atenção no que eu estou falando e tenta escrever um textinho para mim, tá? Respondendo essas duas questões. Número 4, aqui tem um poema, tá? Chama 13. Para mostrar que somos livres, felizes e aceitos, tolas mentiras. Tá falando da abolição aqui, né? Falou que agora vocês são livres e tal, só que na realidade é bem complicado, né? Não é assim que as coisas funcionam. No verdadeiro canto, quero agora, no momento lúcido, gritar o necessário fato de que os 13 ou 13 não nos diz nada além do que vocês, caros convivas, querem mostrar, encobrir, ostentar, criaram fotos coloridas, comemorações festivas, toques de tambores e atabaques da abolição que ainda não houve. Então é meio que uma poesia crítica, né, dessa questão da abolição, né? Agora todos vocês são livres, só que o que fazer depois disso? Né? Como conseguir um emprego? Como conseguir uma vida estável depois de tudo, depois da abolição? É uma forma crítica uma poesia crítica desse sentido, tá? Então, com isso, ele está perguntando: o que o autor quis expressar com o trecho Tolas Mentiras? Você ainda, na atualidade, percebe o preconceito com a população negra do nosso país? Registre com suas conclusões. Então, Tolas Mentiras está em relação à abolição, né? Beleza, judicialmente, vamos assim, em lei, na legislação, eles não eram mais escravos, mas também o Estado não forneceu nenhum tipo de apoio, né, que possam colocar esses escravos, por exemplo, no mercado de trabalho ou ter uma vida mais estável, né? E a questão do preconceito, e a questão do racismo, que depois da abolição continuou, a população não foi educada para não ter mais esse tipo de ação, né? Esse preconceito ou racismo, né? Então esse é um dos problemas da atualidade, né? Da época e inclusive na atualidade. Aí ele está perguntando uma questão mais pessoal, se você hoje já viu, né, percebe questão de preconceito contra a população negra e tal. E se você tem algum tipo de exemplo de preconceito que hoje em dia existe ainda, tá? Então isso que ele está perguntando. E o número 5, Minas Gerais possui atualmente 87 comunidades quilombolas. Você mora ou já visitou alguma comunidade quilombola do nosso estado? Questão pessoal, né? Se sim, registre sua experiência e, caso contrário, pesquise, se possível, qual comunidade quilombola mais próxima do seu município. Então, é uma questão pessoal. Se você já visitou, conte a sua experiência e, caso não, você vai dar uma pesquisada na internet, tá? Para ver
quais as comunidades quilombolas existem em Juiz de Fora. Se não me engano, tem uma no São Pedro e tem uma outra na região da Zona da Mata aqui. Eu não tenho certeza quais são ou quantas são, mas se você dá uma pesquisada no Google, você vai conseguir achar pelo menos o nome delas. Deve ter algum tipo de matéria, de vídeo, de jornais que deve ter dado eh, exemplos, né, de comunidades que vivem na nossa região, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui acaba aqui na página 60, tá? Bem tranquilo a matéria. É bem legal também, tá? Saber sobre os quilombos e tal. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.